Eu vi o que o Lucas comentou no Instagram. Achei um mimimi seu. É mimimi? Mimimi pra caramba. Porque não teve nada demais. Eles colocaram... Já tiveram várias releituras dessa cena do quadro do Da Vinci, né? Pra deixar claro que aquela cena é do quadro. Já tiveram várias releituras. Eles fizeram uma releitura. E foi só na intenção de colocar as pessoas que sempre foram excluídas ali na religiosidade, né? Porque outro dia mesmo eu vi um vídeo de um pastor que eu fiquei super assustada. Acho que foi o padre Caio que estava comentando, até fazendo um react, falando que não, que as pessoas homossexuais, eles não tinham que aceitar mesmo, que tudo bem, pode até deixar existir, mas não pode dar emprego, não pode conviver, não pode ter amizade, não pode não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Assim, homofobia é crime, né, gente? Então, eu percebo que doeu muito pelo fato de serem drags, de serem pessoas trans, de serem pessoas que realmente foram muito excluídas, assim, pela religião. E isso doeu muito nos cristãos, mas, assim, mimimi total. É mimimi, beleza. A minha pergunta é a seguinte, por que não fazem com Maomé? Por que não tiram sarro de Maomé? Ninguém tava tirando sarro, aí que tá. Estão tirando sarro, estão ofendendo. Tava, Lucas. A homossexualidade, a transexualidade, pra fé cristã é uma prática pecaminosa. A partir do momento que você pega e coloca um Jesus como transexual, você tá ofendendo os cristãos deliberadamente. É isso que você tá fazendo. Você coloca uma pessoa seminua pra interpretar Jesus? É um desrespeito, é profanação. Eu não É estudei. cuspir no prato que comeu. A cultura ocidental que deu liberdade a ponto, e que vem do cristianismo, que deu liberdade a ponto dos homossexuais serem livres, é a mesma cultura que é desprezada por essa galera e que eles cospem no prato que comeu. Eu nunca estudei a Bíblia e eu não sei se os transexuais e os homossexuais, eles são rejeitados aí, que nem você tá falando, não sei Não te são falar. rejeitados. É mais uma prática pecaminosa como qualquer outra. Então, mas aí quando você coloca essas pessoas como pecaminosas, é um tipo de homofobia, é um tipo de transfobia Por quê? também. Por quê? Por que essa pessoa não Eu não poderia... posso considerar uma prática pecado? É isso que você tá defendendo? Então você tá dizendo aqui que todo cristão tem que ser preso, porque a Bíblia diz isso, tem que proibir a Bíblia. Não, então, se a gente for falar em pecado, segundo a Bíblia, pelo que eu sei, todos nós somos pecadores. Sim. Então você também não poderia sentar lá, naquela Poderia, releitura. não no estado de pecado. Mas, Uma drag queen, ela tá em um estado de pecado. como assim estado de pecado? Ela tá. Só de existir você já não tá em estado de Enquanto um homossexual pecado? está praticando a homossexualidade, ele tá pecando. Enquanto uma transexual Isso também é está homofobia, negando. Lucas. Isso é homofobia, isso é Bíblia. Não, isso Me desculpa, então então rasga a a Bíblia Bíblia. é homofóbica. Ah, então pronto. Você defende caçar a Bíblia. Não, eu não defendo caçar a Bíblia. Ah, não? Você é Não, eu homofóbica, defendo a você diz que é inclusão. homofobia, a gente tem que Eu acabar, não sei, tem? eu tô falando a respeito do que você tá me dizendo. Eu não li a Bíblia, não sei se Não isso li, não, realmente na tá lá. Bíblia. Tá na Bíblia. Homossexualidade é pecado. E aqui eu não tô negando o direito de ninguém existir, não tô negando o direito de ninguém Nem ter a deve, própria nem vida. pode, né? Não tô negando o direito de você fazer as suas próprias escolhas. Cada um faz a própria escolha. Agora, não venham ofender a fé dos outros. Simples. Respeitem a fé. Principalmente a fé que te deu liberdade. Mas o aí que cristianismo, tá. não existe civilização que não seja cristã e que dê liberdade como o cristianismo dá. Essa foi a sua leitura, porque existe muitos religiosos que também são homossexuais. Tem pessoas que querem ir à igreja, que são homossexuais. O problema não é a disposição. O problema é a prática. A pessoa ela pode ter uma tendência homossexual e ela pode, por amor a Cristo, rejeitar. É simples. Assim como eu posso ter uma tendência a qualquer outro pecado, alguma compulsão, eu rejeito essa compulsão por amor a Cristo. Esse é o cristianismo. Agora, a questão é a seguinte, e aí a gente tá falando de política, eu não quero discutir religião, cada um tem a sua religião. O ponto é, você negar o direito de um religioso ter a própria opinião, você dizer, porque você tem essa opinião, você acha que isso é pecado, então você é homofóbico, você é transfóbico. É você dizer que 90% da população brasileira é homofóbica. Que 90% da população brasileira, já que a homofobia Não é quem tá na cadeia. 90% da população brasileira que tem esse pensamento. Tá bom, 80% da porque população brasileira é cristã. Não, isso aí você tá tirando da sua cabeça. Quem não tem não é cristão. Porque tá na Bíblia. Existem muitas formas de ler a Bíblia. Eu já vi pastores, padres falando diferente do que você tá falando. Não, você já viu pessoas distorcendo a Bíblia pra se encaixar no modo de viver. Isso acontece pra caramba. Porque tá escrito. A sua maneira de ler literalmente é o que a tá escrito. correta. Você quer que eu ache aqui um texto falando? Sei lá, se quiser achar, acha. Você quer que eu... Então, beleza. Agora, sim, isso foi uma maneira que você leu aquela situação. Na verdade, eu achei que não teve nada disso. Eles quiseram colocar a diversidade, eles quiseram colocar essas pessoas que sempre foram excluídas, e eles Por que não fizeram fizeram com uma Maomé, releitura. E por que vocês não ficaram chateados quando eles fizeram, por exemplo, um desenho dos super-heróis na Santa Ceia? Por que vocês não ficaram chateados quando eles fizeram... Porque não é uma prática pecaminosa ser super-herói. Jesus é um super-herói. Aliás, é o faz único que eu considero. Não faz sentido isso.
Não faz o menor sentido. Não faz por quê? Não, porque não tem esse Você negócio. colocar uma pessoa seminua não é profanar a fé cristã. Eles não estavam seminus. Estavam. Tem um rapaz, inclusive, que escapou uma parte da parte íntima dele. E fora que aquela situação era relacionada a uma obra de arte, a um quadro do Da Vinci. Nossa, assim. sim. E aí é muito A um artístico. quadro que foi a visão do Da Vinci a respeito de uma situação que, inclusive, todas as pessoas lá são brancas do olho azul, que a gente já sabe que provavelmente não foi assim. E não é uma coisa que condiz com o que, teoricamente, tenha sido a realidade da Santa Ceia. Sim. Aquilo só é uma obra ofensa de mesmo. arte. Óbvio que não foi assim. Jesus É não era arte, trans. é uma obra de arte. Já tiveram várias releituras. Entendeu? Isso só mostra Tá, a mas sua por que não transfobia fazem e a sua homofobia. minha transfobia e homofobia? Por quê? Porque essas pessoas... Em que momento eu defendi discriminar ou praticar qualquer Porque tipo de violência com essas homossexuais pessoas, e elas transexuais? gostariam de sentar na mesa e dividir com Jesus. Eu gosto muito de um vídeo, não sei se vocês já viram, esse padre Fábio, ele é muito, muito massa, assim. Ele foi no Gentili e ele falou, cara, na época de Jesus, tinham vários homossexuais. O que ele fez com relação a isso? Nada. Né? Tinham várias... O que ele fez? Nada. Jesus, eu não acredito que Jesus se importaria com isso. Jesus sentava com diversos pecadores. O problema não é esse. O problema é você Então, colocar um por que pecador você- como Jesus, ou, Não, então etc. por que O que problema é você vocês colocar uma estão- pessoa seminua. O problema é você colocar uma drag queen. Por que Como que se- você... como se ela for- Se Jesus E um quadro onde estão os compartilhava- apóstolos. Jesus Um quadro onde estão os compartilhava- apóstolos. E aí você coloca como se o apóstolo fosse uma drag queen. Isso é uma ofensa. compartilhava com os pecadores. Por que que isso ofenderia? Se Jesus compartilhava com os pecadores e vocês dizem que essas pessoas são pecadoras, o que eu já discordo completamente, por que que isso ofenderia? Não, Por que aí que isso não é questão de ofende? opinião, é dogma. Você não precisa ser cristã, mas pro cristianismo é dogma. Agora a questão é a seguinte: Jesus, ele perdoou, por exemplo, a mulher adulta, etc. E o que ele diz pra ela? Vá e não peques mais. Jesus não lidava com o pecador e ignorava o seu pecado. E não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte: eles ofendem a fé cristã porque sabem que a fé cristã é uma fé pacífica. Vocês tripudiam em cima da fé cristã porque é uma fé pacífica. Não. Não tiraram sarro de Maomé, por quê? Sendo Porque que o islamismo ninguém é tão tirou forte sarro na de França. Jesus. Ninguém tirou sarro Então de Jesus. coloca um Maomé drag queen pra gente ver. Rapaz, Rapidão. Coloca um drag queen, Maomé drag aquilo queen. ali foi super Vamos ver o que simbólico. acontece. Aquilo ali foi super Charlie simbólico. Hebdo tá aí pra contar o que acontece. Aquilo ali foi super simbólico. Eles não fizeram pra tripudiar, ao contrário. Imagina que Aquilo não. foi uma homenagem. Você tá colocando Homenagem? foi uma homenagem. Claro. Beleza. Foi uma homenagem numa maneira de pessoas existirem. Essas pessoas existem dessa forma. Agora, elas pura e estarem lá é simples tripudiar. afronta. Estarem lá é afrontar e tripudiar, sendo que elas são dessa forma? Que é assim que elas existem? Então a existência delas é tripudiar de vocês? Que isso? Ó, um texto bíblico aqui, Coríntios. Só pra... E aqui eu não tô pregando fé, tá? É que eu tô defendendo aqui. Um cristão tem o direito de defender a sua fé. Tem o direito de Tem, defender a claro. palavra que baseia a sua fé. Então, ó, um texto claro aqui, ó. Eu não tenho nada contra cristãos Coríntios... também. Ah, você acabou de dizer aqui que cristão é homofóbico. Não, eu falei Que que o a cristianismo- partir do que você falou, essa parte é uma parte homofóbica. Isso que você falou é Tá. homofóbico. Tá, então se uma pessoa acredita que homossexualidade é pecado, ela é homofóbica. Claro. Então todo cristão é homofóbico. Nem todo Porque pra cristão todo acredita cristão nisso. praticante é homossexualidade de pecado. Nem todo cristão acredita Vamos ler um texto nisso. então bíblico? Beleza aqui, ó. Coríntios 6, do 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Novo Testamento, inclusive. E aí? Tá na Bíblia. O cristianismo é isso. Mas ele tá falando sobre herdar o reino de Deus. Ele não tá Sim. falando... Salvação. A promessa de salvação é herdar o reino de Deus. Mas se vocês acham que a pessoa vai se salvar ou não vai se salvar, se a Bíblia acha que a pessoa vai se salvar ou não se salvar, tanto faz. Isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Sim, é pecado. A pessoa não se salva porque ela tem os pecados e ela não confia em Jesus para libertar ela desses pecados. Mas E aqui eu não tô dizendo que eu sou ninguém santo, falou não. que... Eu sou um pecador que careço da graça de Deus. Só que em momento nenhum eu vou tripudiar em cima da fé dos outros. Igual eles estão fazendo. Eles não Em momento estavam nenhum eu vou pegar uma tripudiando. prática que é pecaminosa para uma determinada fé e vou colocar A gente- essa prática como se fosse A representando gente a vai fé. ficar discordando porque eles não estavam tripudiando. Você tá acreditando, então, na questão do mimimi, porque os cristãos não entenderam que aquilo não era uma ofensa. Que Exatamente. aquilo ali foi só uma Mas isso nova tá claro que não... representação. Então se não é uma Exatamente. ofensa, coloca uma Maomé drag queen. Eles fizeram... Faz com eles Maomé, isso que fizeram eu falo. Por justamente- que não fazem? Eles A gente é fizeram... pacífico, entendeu? Eles Não, sabem que a gente é não é pacífico. por isso. Os homofóbicos, são tudo pacífico, né? Eles... Cristão é tudo pacífico. super pacífico. Cristão é tudo pacífico, cara. Nem todos. Cristão é tudo pacífico. Eles fizeram justamente para mostrar essas pessoas que sempre viveram na exclusão inclusas. Eles fizeram uma releitura ali só. Isso não foi nada de... E daí precisa pegar um símbolo da fé cristã e usar ele?
Pra quê? Precisa, porque Pra foi quê? justamente o cristianismo que fez isso. Nenhum apóstolo era drag queen. Todo mundo Então sabe pronto. disso. Ninguém tá Então falando pronto. que era. Isso, Então é, uma pronto. releitura, Então isso é uma pronto. releitura de uma obra de arte. Então Lucas. pronto. Rapaziada, o clima esquentou aqui no debate mesmo, não teve jeito. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.